A tela está aparecendo? Se não tiverem, sinalize. Então, boa noite. Meu nome é Estela Renate, eu sou enfermeira e professora. E aí vou estar com vocês na aula de hoje para a gente falar um pouquinho sobre a estratégia de saúde da família, que está no edital, né, do concurso para agente comunitário de saúde. Então, eu fiz um resumo de alguns tópicos, né, incluindo o que está em algumas leis, algumas portarias relacionadas a esse tema, tá? Estratégia de saúde da família. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e ao final da aula a gente vai treinar também algumas questões para ver se o conteúdo aí ficou fixado e se vocês também têm alguma dúvida. Caso ocorra durante a apresentação dúvida, se eu estiver falando rápido demais, vocês podem sinalizar no chat também que a gente vai ajustando, tá certo? Então vamos lá. Inicialmente, para a gente falar sobre a estratégia de saúde da família, a gente tem que fazer uma retrospectiva, né, histórica em relação a como foi a evolução das políticas de saúde no Brasil e dos modelos que a gente teve de saúde até chegar ao SUS, e dentro do SUS até que chegou a estratégia de saúde da família, que é o tema central da nossa aula hoje, certo? Então, assim, quando a gente pensa, né, em modelos de saúde no Brasil, nós temos aí o primeiro modelo inicial, que ele vai acontecer aí na década de 20, né, mais ou menos 1923, onde nós começamos a ter uma organização coletiva pensando primeiramente na questão previdenciária, né? A questão da saúde era mais secundária, tá? Mas é um primeiro momento onde a gente tem essa construção coletiva, né, de reunir pessoas pensando, né, em algum sistema que trouxesse um benefício. Até então, nós tínhamos ações isoladas, bem individuais dentro da sociedade. Então, assim, cada indivíduo, a depender da sua necessidade, ele procurava o auxílio, né? E aí a gente tinha os médicos, a gente tinha também a questão da caridade, a Igreja Católica. Então a gente tinha vários campos, né, que podiam oferecer essa assistência à população brasileira, mas era sempre de caráter individual. E um caráter também ou privado ou assistencial. Então a gente não tinha uma intervenção do sistema público, né, do governo na saúde dos brasileiros. E aí, esse primeiro momento que a gente tem, que a gente chama das CAPs, são as caixas de aposentadoria e pensão, onde os trabalhadores eles começam, né, a investir, né, a destinar uma parte do salário para ser guardado nessas caixas. E como o próprio nome diz, é caixa de aposentadoria e pensão. Então, o objetivo era meramente previdenciário, tá? Não tinha o intuito, né, de promover saúde para esses trabalhadores. E qual era o problema dessas caixas de aposentadoria e pensão? É que elas não contemplavam toda a população brasileira. Então, assim, eram apenas aqueles trabalhadores. Essas caixas, elas eram individuais, então por empresa. Então, cada empresa que tivesse interesse, ela montava essa caixa de aposentadoria e pensão e seus trabalhadores, então, contribuíam, certo? E a gente vai ter esse modelo aí por mais ou menos uma década, de 1923 até mais ou menos 1933. A partir da década de 30, houve uma mudança. Então, houve uma unificação dessas caixas. Então, várias empresas, né, que a gente chama de categorias profissionais, elas se uniram e essas caixas, então, se transformaram em institutos, que a gente chama que são os IAPs. Então, são os institutos de aposentadoria e pensão. Então, nós tínhamos agora também um modelo previdenciário, né, não se priorizavam a assistência à saúde, e esses institutos, então, eram divididos por categorias. Mais uma vez, né, o restante da população, que não eram trabalhadores, que não pertenciam àquelas categorias profissionais, ficavam desassistidos. E aí nós tivemos esse modelo também, né, com mais ou menos 3 décadas, de 1933 até mais ou menos 1966. Tá? A partir daí, a gente começa a ter uma mudança. Então, o governo ele começa também a destinar um recurso, né, pensando na assistência à saúde, mas não é de forma ampla que contemplasse toda a população brasileira. E aí a gente vai ter o surgimento do Instituto Nacional de Previdência Social, que é o INPS, a partir de 1966, onde a gente vai ter investimento das empresas, né, via trabalhadores, e também do governo para este instituto.
E aí esse dinheiro, então, arrecadado ali, ele serviria tanto para a questão previdenciária, quanto também para a questão da saúde. Mas daqueles indivíduos que contribuíssem e para os seus, suas famílias, seus dependentes, tá? As pessoas que não fizessem essa contribuição também ficavam desassistidas. E aí, posteriormente, mais ou menos na década de 70, em torno de 1977, a gente tem uma nova mudança, tá? E aí a gente vai ter uma divisão desse INPS, onde a gente vai ter uma parte indo para a questão previdenciária e uma parte sendo exclusivamente destinada para a assistência à saúde. Então, para isso foi criado o INAMPS, tá? E ele vai durar aí de 1977 a mais ou menos 1993. Só que aí, nesse período, né, onde estava a atuação do INAMPS, a gente tem uma mudança, né, social no Brasil, onde a gente está vivendo um processo de redemocratização do país, vindo da ditadura, e aí começa, então, uma luta, né, da classe, dos movimentos sociais, querendo direitos, né, do cidadão brasileiro novamente, direitos democráticos, mas também exigindo que houvesse um sistema de saúde público que atendesse toda a população brasileira, né, e não somente aquelas pessoas que contribuíssem, né, porque lembra que eu falei para vocês, grande parcela da população ficava desassistida até então. E aí a gente vai ter alguns marcos durante esse período, né? Por exemplo, como a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, e temos em 1988 a Constituição Federal, onde ela vai trazer ali alguns princípios, vai definir o que é saúde, de quem é a responsabilidade pela saúde, e isso vão ser marcos importantes para a construção do Sistema Único de Saúde, né? Que ele vai ter um marco aí em 1990 com a criação a partir das duas leis que nós temos. Inicialmente a Lei 8.080, né? Onde alguns artigos eles são vetados, e aí é originada também a Lei 8.142, que a gente considera que são as leis formadoras do Sistema Único de Saúde, mas aí a partir da década de 1990. Né? Estou falando aqui brevemente, tá? Um resumo do que aconteceu para que a gente possa entender como é que a gente chegou até a estratégia de saúde da família. Então, paramos aqui em 1990, tá? Com a criação do Sistema Único de Saúde. E aí eu trouxe para vocês dois conceitos importantes, né, que a gente tem que ter em mente, porque isso vai também guiar as ações que são desenvolvidas dentro do SUS e também dentro da estratégia de saúde da família, tá? O primeiro conceito é um conceito antigo, tá, da Organização Mundial de Saúde, que diz que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de doença ou enfermidade. Acredito que muitos já devem ter ouvido, né, em algum momento aí da formação ou do exercício profissional, esse conceito, tá? É um conceito antigo, tá? Muito questionado por alguns fatores, mas que traz algumas coisas importantes que a gente vai estar discutindo na aula de hoje, né? Por exemplo, ele já considera lá na década de 40 que para se ter saúde é preciso ter boas condições físicas, tá? A importância, então, também da questão da saúde mental desse indivíduo e também as questões sociais. Então, não é possível a gente, né, falar de saúde sem falar das questões sociais que envolvem aquele indivíduo, né? Então, questões financeiras, questões de trabalho, de lazer, de moradia, tá? De meio ambiente. Então, tudo isso vai interferir na questão de saúde daquele indivíduo. Tá? E também considerar que você pode, né, não ter uma doença propriamente dita, né, causada por um agente etiológico, que seja um vírus, que sejam bactérias ou um fungos, tá? Você pode não ter isso, não ter sido contaminado por esse agente etiológico, mas mesmo assim não estar saudável por conta desses outros fatores, né? Por exemplo, ter um adoecimento proveniente de um transtorno mental, ou ter um adoecimento proveniente de uma carga de estresse, por exemplo, né, pela falta de lazer ou pelas condições de trabalho. Então, isso pode fazer com que você não esteja saudável, que você esteja num processo de adoecimento, mas não está contaminado por um vírus, por uma bactéria, tá? Então, isso é muito importante para a gente entender depois como são as ações, então, da estratégia de saúde da família, pensando nessa realidade, tá? Considerando a questão da saúde, não só por uma questão biológica, né? Do estar afetado ou não por esse agente, mas considerando todos os fatores que vão estar influenciando esse processo de saúde e adoecimento. Tá? Só que o que a gente questiona muito em relação a esse conceito é porque ele traz essa questão do completo.
tá? Isso é o que a gente às vezes questiona bastante, os historiadores, né? Quem está aí à frente da saúde acaba questionando isso, porque será que é possível realmente uma pessoa atingir, né, essa totalidade, estar em completo bem-estar físico, mental e social? Então, isso é uma das coisas que são questionadas, tá? Mas esse conceito aqui, ele traz muitas Oi, coisas Estela, importantes. Diga. posso fazer uma Pode. pergunta? Porque eu estou vendo aí você falando sobre a questão do bem-estar, de saúde mental, aquela coisa toda, e por que a questão da saúde da família não tem esses profissionais para atendimento a essas pessoas? Pronto. Já que é um... Isso. A gente vai estar falando, né? Vou explicar mais para frente, dos profissionais que vão compor o que a gente chama de uma equipe mínima, né? Mas não é que a Uhum. estratégia de saúde da família ela não considera esses profissionais, considera, mas aí ele vai dividir entre equipes de apoio e equipes mínimas que vão compor as unidades. E aí a gente vai ter um atendimento multiprofissional, né, formado por diferentes especialidades, mas dividido dessa forma, é uma forma de organização. Tá? Mas você vai entender mais para frente um pouquinho. Aí, se não ficar claro, a gente retoma, tá certo? Só para eu não adentrar agora nesse ponto. Pode ser? Até porque hoje... Sim, sim. Hoje os transtornos mentais são uma parcela grande de adoecimento da população, né? Isso é um fator importante. Inclusive, nas ações que vão ser desenvolvidas pelos próprios agentes comunitários de saúde. Ok. Nós vamos falar mais para frente, né, das atribuições, algumas atribuições dos agentes, e aí eu vou falar dessa questão também, tá? Que faz parte, tá? Em contato com as questões sociais que aquele indivíduo vai estar vivenciando, que vocês vão estar percebendo ao longo das atividades. Mas eu retorno nesse ponto, não se preocupe, não. E aí, outros dois pontos que eu queria trazer para vocês, tá? Eu não destrinchei maior toda a questão da lei da formação do SUS, porque não é o objetivo aqui da nossa aula, o edital de vocês também não traz isso bem especificado. Mas, assim, são dois artigos da Constituição que são fundamentais na construção e no estabelecimento das ações e serviços do SUS, tá? O primeiro é o artigo 196, que ele vai definir, né, de quem é a responsabilidade pela saúde, né, da população brasileira e como isso vai se desenrolar. Então, ele traz que a saúde é um direito de todos, e isso já é um avanço, se a gente pensar que nós estamos falando aqui da década de 80, né? Nós estamos vindo aí de um processo de ditadura, como eu falei para vocês também, onde a gente não tinha essa garantia de saúde para toda a população brasileira, então o Estado ele não tinha essa obrigatoriedade, tá? E a partir desse artigo na Constituição, a saúde passa a ser de responsabilidade do Estado, tá? E aí quando eu falo Estado, a gente vai ver que eu estou falando da União, dos estados e do Distrito Federal e dos municípios também, tá? Então a saúde ela é um direito de todos, dever do Estado. Olha aí a responsabilização do Estado no processo. E como é que vai se fazer essa saúde? Né? Garantir através de políticas sociais e econômicas, e aí vem todas as políticas, né, onde que o SUS vai estar realizando, inclusive a estratégia de saúde da família, tá? Políticas sociais e econômicas, com qual intuito? Reduzir o risco de doença da população, tá? E de outros agravos. Então, promover a saúde é importante, né? Reduzindo também o adoecimento da população. E como é que vai ser esse acesso da população a essa saúde? Esse acesso ele vai ter que ser universal, ou seja, todos terão acesso de forma igualitária, ou seja, a gente não vai ter mais distinção, tá? De qualquer forma, tá? Por categoria profissional, como era antes, né? Que só tinha acesso quem contribuía, quem era trabalhador, então a gente não tem mais isso, tá? Por questão econômica, por raça, tá? Então, quando a gente fala em saúde no Brasil, a partir de agora, a partir deste momento, a gente não vai ter essa distinção. Então, o acesso ele deve ser universal e igualitário a todas as ações e serviços que vão ser, né, produzidos para que se alcance essa saúde. Aí vai vir através do Sistema Único de Saúde, visando o quê? A promoção da saúde, a proteção e a recuperação. Certo? Até aqui tudo bem? Só lhe fazer uma pergunta. Aí, então, Diga. no caso, a oitava conferência foi antes da Constituição ou depois, que foi Foi, discutido, né? foi antes. Antes. A oitava conferência ela acontece em 1986, 2 anos antes da Constituição. Tá?
A gente tem a 8ª Conferência em 86, a Constituição sai em 88 e a lei, né, a primeira lei do SUS, a 8.080, sai em 90. Então, nós temos esse intervalo aí de 2 anos, né, entre cada marco, viu? Porque, na verdade, a Constituição, quando, nesses pontos que ela vai trazer de saúde, vem muito do que foi produzido na 8ª Conferência. Então, por isso que a gente fala que a 8ª Conferência de Saúde ela é um marco na saúde pública do Brasil. Tá? E aí a gente vai ter nas conferências, né, até hoje, de 4 em 4 anos, nós temos as Conferências Nacionais de Saúde. Diga. Era isso que eu ia falar. Essas conferências continuam tendo até hoje, né, para tratar de algumas diretrizes, algumas ideias para melhorar a saúde. Isso. Até hoje, né? O período que a gente tem é de 4 em 4 anos sendo realizado. Inclusive, isso é obrigatório, né? Na Lei 8.142, ela vai trazer isso como participação da sociedade, os conselhos de saúde e as conferências, como obrigatoriedade, tem que ocorrer. Nessa questão da lei do SUS, na formação do SUS, já entra também a questão dos conselhos de saúde, está dentro dessa lei? Já está definido lá como são os 2 mecanismos de que o SUS vai trazer como princípio a participação da comunidade, né? Que isso também é uma conquista lá da 8ª Conferência e dos movimentos sociais, porque, né, garantir que a população tivesse acesso às discussões e à formação das ações de saúde no Brasil. E aí, como é que essa população ela ia participar? Aí a própria lei já traz esses 2 mecanismos, através dos conselhos de saúde, que a gente tem os conselhos municipais, estaduais, né? E o Conselho Nacional, e através das Conferências Nacionais de Saúde. São os 2 mecanismos que a gente tem. Isso garantido por lei, e tem que ocorrer, tá? Inclusive para a questão da distribuição de verba, do financiamento. Ficou claro? Qualquer dúvida, a gente pode sinalizar. Quando tem essas conferências, que tem os delegados que precisam se deslocar dos seus municípios ou estado, né? Como é que são custeadas as diárias desses delegados que vão até as conferências fora do estado, fora do município? Pronto. A gente tem as conferências realizadas nos 3 níveis, né? Então, a gente tem as conferências municipais justamente para aquelas pessoas, daquela população do município poder participar ali, já que talvez ela não tenha condição, né, de ir até o acesso nacional. Então, a gente tem aquela realização em relação ao município. Aí o que é discutido ali é levado para o estado, a gente tem a estadual, e também o que é levantado na estadual é levado para a nacional, certo? Funciona mais ou menos nessa lógica, tá? Com relação ao custeio, tá? A gente só tem um custeio, assim, público relacionado aos representantes, tá? Então, assim, por exemplo, os representantes estaduais, secretários, os gestores, isso a gente vai ter verba pública para esse financiamento, tá? No caso, quem for representando o município, por exemplo, a verba municipal, né? Estadual, a verba estadual, e assim sucessivamente, tá? Cada um da sua representação. Agora, no caso da população, né? É livre a participação, né? Lembra que a gente falou, né? Anteriormente também. A população ela é livre para participar, mas aí, indo enquanto população para assistir, não há esse custeio público, né? Aí vai ter que ser a pessoa mesmo arcar com o recurso. Ok. Tá? Para essa participação. E a gente tem também, gente, o artigo também que eu trouxe importante, né, que é o 198 na Constituição, que ele já vai trazer algumas diretrizes do SUS, né, que vão estar presentes na formação do Sistema Único de Saúde, que são as diretrizes da descentralização, do atendimento integral e da participação da comunidade, né? Eu não vou explicar agora, porque a gente tem um slide que eu vou retomar essas diretrizes e aí eu explico cada uma delas para vocês. Tá? Mas só para vocês entenderem que isso já estava presente antes mesmo, né, da construção do SUS em termo legal, né, da formação da lei. Então, por isso que é importante esse marco aí da Constituição Federal. E aí, então, a gente chega a 1990, então temos as 2 leis aí, eu coloquei nesse esquema para vocês não esquecerem, né? Temos a 8.080 e a 8.142. E aí, em seguida, em 1991, a gente começa a ter um projeto, né? Um programa, por que eu estou falando projeto, né? Porque são as primeiras iniciativas, né? Que é o PACS, que é o Programa de Agente Comunitário de Saúde. Tá? Então, ele surge em 1991. Depois, esse Programa de Agente Comunitário de Saúde, ele vai se definir enquanto estratégia,
que a gente chama de estratégia de agente comunitário, dos agentes comunitários de saúde, tá? Isso aí na década de 90, entre 1991 e 1993, ele começa a se estruturar, tá? E aí, em 1994, a gente tem a formação do Programa de Saúde da Família. Então, a gente tem a incorporação dos agentes comunitários no programa e outros profissionais. Porque no PACS, a gente só tinha os agentes comunitários atuando, tá? A gente não tinha a equipe multiprofissional. Então, a gente só vai ter a inclusão desses profissionais que vão formar a equipe mínima obrigatória, que a gente vai falar mais para frente, quando se torna o Programa de Saúde da Família. Isso em 1994, certo? E aí, em 2006, né, esse programa ele já se estrutura mais, né, porque leva-se um tempo, claro, para a gente, toda a questão de como ele ia se organizar, de financiamento. Então, ele se consolida mesmo em 2006, né, a partir de 2006. E aí ele passa a ser denominado Estratégia de Saúde da Família. Então, deixa de ser chamado de Programa de Saúde da Família e passa a ser denominado Estratégia de Saúde da Família. Então, vejam que a gente tem aí um longo período. Lembra? Desde 1920, a gente veio até a formação do SUS em 1990, passamos aí pelos anos 2000 e a gente tem a estruturação da Estratégia de Saúde da Família a partir de 2006, tá? O marco aí é de criação da consolidação, na verdade, é em 2006. E a gente tem essa mudança aí de Programa de Saúde da Família para Estratégia de Saúde da Família. E aí, dentro do SUS, a gente acaba tendo a divisão dos serviços, tá? Em 3 níveis de atenção. E aí que a gente chama de atenção primária, atenção secundária e atenção terciária, tá? E onde é que está a estratégia de saúde da família? A estratégia de saúde da família ela vai estar dentro da atenção primária, tá? Se a gente pensar aí de forma hierárquica, como se fosse uma pirâmide, né, a gente vai ter na base a atenção primária, onde a gente vai ter a estratégia de saúde da família, a gente vai ter as equipes básicas, né, as unidades básicas de saúde, que vão ser a porta de entrada do usuário. Tá? Vocês vão ver, pode até ter essa nomenclatura na própria prova de vocês, em algumas questões, porque a gente utiliza realmente isso. Tá? Então, a atenção primária ela deve ser a porta de entrada do usuário para o Sistema Único de Saúde. Por que deve ser a porta de entrada? Porque é onde a gente vai ter as ações de quê? De prevenção, promoção da saúde, recuperação, tá? Então, a gente teria condições ali de resolver, tá? Mais ou menos 85% dos problemas de saúde da população. Claro que em condições ideais que eu estou falando, né? A gente tem uma série de problemas, de desafios ainda a ser enfrentados para que isso realmente se torne uma realidade, né? Mas a gente pensar em termos de estrutura do Sistema Único de Saúde, ele está proposto dessa forma, tá? Que a gente tem, então, na base, essa atenção primária formada por esses serviços. E aí, as situações que não pudessem ser resolvidas a nível de atenção primária, ou que precisasse de recursos, né, maiores, seriam atendidos no próximo nível, que é o que a gente chama de atenção secundária. E onde que de serviço a gente tem nessa atenção secundária? Por exemplo, nós temos os hospitais, nós temos os ambulatórios, né, as UPAs, certo? Que seria para atendimento dessas necessidades que não puderam ser resolvidas ou que necessitaram de um atendimento também mais específico na atenção primária. Então, esses pacientes eles são referenciados para a atenção secundária. Tá? E, por fim, a gente teria a atenção terciária, tá? Que seriam aqueles pacientes que precisariam de uma atenção muito mais específica, de serviços de alta tecnologia, de serviços de reabilitação, tá? Então, principalmente, por exemplo, os pacientes que tiveram um processo de adoecimento ficaram com sequelas, né? Por exemplo, sequelas neurológicas, ou precisam de centros especializados. Oi? As policlínicas, ela entra nessa terciária? Não, as policlínicas, elas estão na secundária. Tá? No nível terciário, nós vamos ter centros de oncologia, centros de referência, por exemplo, de neurologia, de cardiologia. Hemodiálise. Não sei se vocês também. Tá? Então, são serviços que demandam a tecnologia maior. Tá? E aí, se vocês forem observar, é uma parcela menor da população, ou pelo menos deveria ser, né?
porque a gente só chegaria nesse nível aqueles pacientes que realmente tivessem um agravo maior, né, que tivessem tido um comprometimento maior da sua saúde, né, no seu processo de adoecimento. Então, só para vocês entenderem mais ou menos como é que se estrutura, tá? Esses níveis de atenção. Lembrando mais uma vez, a gente está falando de estratégia de saúde da família, nós estamos falando que ela está no nível de atenção primária, ok? E aí, para dar o suporte, tá, a esses serviços, a gente tem as redes, que a gente chama de redes de atenção à saúde, ou a RAS, né, abreviando, tá? E aí, são redes onde a gente vai ter outros serviços que vão estar dando suporte aos níveis de atenção. E aqui eu trago também, no caso, a gente está falando de atenção primária, da estratégia de saúde da família. Então, vai dar dando esse apoio às pessoas que utilizam, né, a estratégia de saúde da família. Então, a gente tem, por exemplo, nós temos 5 redes, grandes redes, tá? Temos a rede cegonha, se a gente pensar aí, tá? Na saúde materna e infantil, a gente tem a rede de atenção às urgências e emergências, que a gente vai ter todos os serviços, né, dentro dessa lógica de atendimento. A gente tem a rede de atenção psicossocial para os pacientes que precisam de atendimento em saúde mental. E aí, nessa rede de atenção psicossociais, nós vamos ter os CAPs, por exemplo, certo? Teremos também a rede de cuidados à pessoa com deficiência, onde a gente vai ter também os centros de reabilitação, com terapia ocupacional, fisioterapia, né, entre outros serviços. E temos também a rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas. Por exemplo, centros específicos para atendimento às pessoas com diabetes, pessoas, né, com hipertensão, que precisam de um cuidado maior. Por exemplo, aqui em Salvador, por exemplo, nós temos o CEDEBA, né, que é um centro específico para atendimento de pacientes com diabetes. Então, pacientes com pé diabético, pacientes que são diabéticos, estão com mau controle, precisam de uma atenção maior. Então, a gente tem uma série de profissionais que vão estar dando suporte a esses pacientes. Então, esses pacientes, eles continuam sendo atendidos na atenção primária, tá? Mas também contam com esse apoio nesses serviços. Um serviço não exclui o outro, tá, gente? O paciente, inclusive, ele não deve ser descontinuado do serviço. Então, ele continua sendo atendido na atenção primária, na estratégia de saúde da família. E caso ele necessite de um cuidado em uma dessas redes, ele também é atendido lá. Certo? A gente deve, inclusive, das diretrizes, manter essa continuidade, essa assistência simultânea na atenção primária e nas redes, com comunicação entre os serviços, inclusive. Diga. Oi, Estela. Você falando sobre essas redes aí, é algo totalmente desconhecido da população. Eu não sei porque quando a gente chega nas unidades de saúde, a gente não sabe disso. A gente chega procurando serviço que até pode estar dentro da rede e a equipe de saúde não encaminha, não diz nada, a gente nem sabe que isso existe. Então, eu entendo que a atenção primária, ela precisa também estar atenta a essas questões, porque se chega um paciente diabético, ele pode encaminhar para uma situação dessa, para uma rede dessa, mas eles não dizem nada, é como se não existisse. Pode não, deve, né? Se ele necessitar, porque assim, não é todo paciente com diabetes que ele vai para a rede, tá entendendo, né, gente? Depende do que ele esteja necessitando. Sim. Mas se ele necessitar, ele não pode, ele deve ser encaminhado, né? Essa é a intenção. Inclusive, a gente vai ver mais para frente. A minha questão é que, independente de você precisar ou não, não é uma questão informativa que a sociedade sabe que existe. Então, claro. É algo Inclusive, a gente vai ver mais na frente que é uma das atribuições, uma das atribuições do agente comunitário de saúde. Claro que não é só deles, tá, gente? É de todos os profissionais que estão, né, na estratégia de saúde da família. Mas, assim, já que a gente está falando do agente comunitário, né, a aula hoje é com esse foco nesse profissional. Uma das atribuições do agente comunitário de saúde é estar explicando para a população como funciona a rede de serviços dentro do Sistema Único de Saúde. Viu? Então, por isso que a gente não está falando isso aqui à toa, não. É realmente para que vocês tomem ciência, né? Consigam esse conhecimento para estar passando para a população. Viu? Vocês vão ver mais na frente, lá nas atribuições. Mas eu concordo contigo, é uma falha, infelizmente, né? Que a gente tem que corrigir isso mesmo, né? E a gente que eu falo, cada profissional que esteja atuando ali, né? Tem que fazer a sua parte de estar informando a população.
Tá? Mas existe e funciona, tá? Não adianta só existir, né? Existe e funciona. Vamos lá. E aí, entrando mais, né, agora especificamente na atenção primária à saúde, né, que é onde está localizado a estratégia de saúde da família, tá? Eu trouxe aqui só para vocês não esquecerem, tá? Que a atenção primária à saúde, ela abrange, tá? A promoção à saúde, ou seja, a gente vai ter ações voltadas para promover a saúde da população, porque muito mais do que tratar a doença, a gente quer evitar que aquela doença aconteça, tá? Então, a gente quer promover a saúde da população, a gente quer prevenir, né, o que for possível prevenir, tá, de adoecimento, diagnosticar, né, claro, se a doença aconteceu, que essa população tenha um diagnóstico e um diagnóstico mais precoce possível, porque a gente sabe que tem doenças que um diagnóstico precoce, a gente consegue ter um prognóstico muito melhor para o paciente, né, do que um diagnóstico mais tardio, e até para evitar complicações, né, se a gente tá, já que a gente está falando, deu o exemplo aqui de diabetes, né, um diagnóstico precoce de diabetes evita complicações, por exemplo, uma cegueira nesse paciente, né, neuropatias. Então, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. O tratamento em si, né, que pode ser realizado, pode e deve ser realizado, né, claro, dentro das competências e das ações e serviços que a gente tem dentro da estratégia de saúde da família, dos recursos que a gente tem, deve se disponibilizar esse tratamento. E o que não puder ser acessado dentro da atenção primária, esse paciente ele deve ser referenciado, ou seja, encaminhado para as redes, tá? Ou para o nível secundário, se for necessidade, por exemplo, de um internamento, tá? E também a reabilitação. Vamos supor que a gente já o paciente que chegue na atenção primária já seja um paciente com sequela, por exemplo, um paciente que tenha tido um AVC, né, e tenha ficado com comprometimento motor. Então, se ele chegou ali, o que a gente vai poder fazer, né, de encaminhamento ou de assistência no próprio nível para melhorar as condições de vida e dar qualidade de vida para aquele paciente, né? Então, veja como é complexo e amplo, né, os atendimentos, as ações que são desenvolvidas dentro da atenção primária à saúde. Por isso que, teoricamente, ela conseguiria resolver mesmo 85%, né? Mais ou menos 85% dos problemas, tá? E isso a gente faz baseado em quê? Baseado no perfil epidemiológico e nas necessidades de saúde dentro de uma população e dentro de um território. Isso é importante frisar, a gente vai falar mais para frente. Como é que funciona a estratégia de saúde da família? Ela vai definir um território de ação e uma população de ação. E isso é proposital. Porque se eu quero ter mais contato com a minha população, se eu quero intervir de forma mais eficaz, mais efetiva, né, nas condições de saúde da minha população, eu tenho que saber a quantidade, né, eu tenho que conhecer minha população. Eu não posso ficar com a demanda espontânea, ou seja, toda hora está aumentando a minha população, porque eu não vou conseguir fazer esse acompanhamento, né? Que é primordial para o objetivo que eu quero. E aí, em 2006, o governo federal, então, cria a PNAB, a primeira PNAB, tá? A gente tem outras aí, ela vai se reformulando ao longo dos anos, tá? Mas a primeira, ela surgiu em 2006. O que é a PNAB? A Política Nacional de Atenção Básica. Então, ela vai trazer quem são os profissionais, por exemplo, que vão atuar na atenção básica, qual é a carga horária, quais são as ações, tá? Então, assim, tem uma série a questão organizacional mesmo, de como é que vai funcionar a atenção básica e a estratégia de saúde da família vai dar dentro dessa política, tá? E aí eu botei de forma resumida aqui qual é a função da PNAB. Então, é organizar o modo como os pacientes chegam nos serviços e são encaminhados dentro do SUS. Olha, quando a gente fala encaminhamento, o quê? Nas redes, tá? De atenção. Destacando dentro da atenção básica, tá? A gente vai ter as equipes de atenção básica e vamos ter a estratégia de saúde da família. Então, são os dois aí mecanismos principais de atuação dentro do nível de atenção primária à saúde. A PNAB, ela vai trazer, né, vai reforçar os princípios do SUS, porque se ela fala uma política do Sistema Único de Saúde, então, os princípios do SUS vão ser aplicados aqui também, tá? E aí nós temos 3 princípios, que aí é bom também, vocês vão ter que saber quais são os princípios, quais são diretrizes, porque isso cai muito em prova também, tá? Em questões. Então, quais são os princípios do SUS? Primeiro princípio, a universalidade. Estava onde a universalidade? Lembra lá na Constituição, no artigo 196? Então, antes da criação do SUS, e aí ele vem reforçando aqui como um dos princípios do SUS, que é o quê? O acesso
de toda a população ao serviço de saúde. Então, acesso universal. Então, isso a gente chama de universalidade, tá? O segundo princípio é o da integralidade. Garante o que esse princípio? Que o cidadão brasileiro, aquela pessoa, ela tem acesso a todos os serviços do SUS que se façam necessários. E não de forma isolada, mas que ela consiga ter uma continuidade do seu cuidado dentro desses serviços, tá? Então, o SUS, ele quer que o atendimento em saúde seja integral, tá? Então, para isso, a gente precisa ter as redes de atenção, precisa ter os níveis de atenção também, e isso funcionar, tá? Dentro da rede de atenção à saúde. E o último princípio é o princípio da equidade. O que é isso? Lembra que a gente falou que as ações em saúde dentro do SUS, ela tem que ser igualitária, correto? Então, assim, não pode ter discriminação de forma alguma no atendimento, tá? Todas as pessoas devem ter o mesmo acesso ao serviço de saúde, independente da condição financeira, da condição social dela, né? Se ela conhece alguém ou não, independente de qualquer situação, ela deve ter acesso, tá? Inclusive, que às vezes alguns alunos questionam, a pessoa tem plano de saúde, também não importa. A pessoa pode ter um plano de saúde, tá? A pessoa pode ter uma condição econômica melhor, ela tem direito a usar o SUS, o SUS ela pode usar quando ela precisar. Inclusive, usa até de forma, às vezes, sem saber, porque o SUS não é só assistência médica, tá, gente? A gente não está trabalhando isso nessa aula, mas é importante vocês depois darem uma olhadinha na Lei 8.080, ela vai trazer os campos de atuação do SUS, e aí vocês vão ver lá como é amplo, né, a ampla atuação do SUS no Brasil, tá? Por exemplo, no saneamento básico, na formação de profissionais, né, que vão atuar na saúde, também na vigilância nutricional, na vigilância sanitária, nos equipamentos que vão ser utilizados na saúde também. Então, assim, às vezes as pessoas limitam o SUS à parte da assistência médica. E a assistência médica é só um campo de atuação dentro do SUS. Tá? Então, assim, às vezes, todo brasileiro, na verdade, ele utiliza SUS. Ele pode não utilizar a assistência médica, alguns cidadãos, mas ele utiliza, por exemplo, na água. O SUS ele vai controlar, por exemplo, né, vai estar supervisionando ali a qualidade da água que a gente consome. Né? Os produtos que estão no mercado, os remédios que a gente compra. Tá? Então, na verdade, todo brasileiro utiliza o Sistema Único de Saúde. Viu? Mas é importante depois vocês darem uma olhadinha lá nos campos de atuação, tá? Está na Lei 8.080. E aí a PNAB também vai trazer as diretrizes do SUS. Quais são as diretrizes? Primeira diretriz, a regionalização. O que é isso? O SUS vai trabalhar sobre a lógica de regiões para determinar suas políticas. Por que ele precisa trabalhar em regiões? E aí ele vai acabar, né, descentralizando as ações, ou seja, não é só a União que vai demandar, né, as ações dentro do território brasileiro, mas a gente vai ter também a atuação do Estado, aí o Estado vai ter autonomia, o município vai ter autonomia também. E isso é importante porque quando a gente fala de Brasil, nós estamos falando de condições diferentes. Né? Então, assim, não é a mesma realidade de estado para estado. Às vezes, dentro do próprio estado, a gente tem municípios com realidades diferentes. A realidade da população, realidades socioeconômicas, realidades ambientais, perfis de adoecimento, tem doenças que acometem mais determinada região do que outra. Então, isso precisa ser considerado quando a gente fala de ação, de política, tá? Então, precisa se considerar isso. Por isso que o SUS ele vai trabalhar com esse princípio da regionalização, tá? Tem políticas que vão ser iguais, políticas de saúde para todos, mas tem políticas que vão ser adequadas conforme a necessidade e a realidade de cada região, de cada estado, de cada município. A gente tem a questão da hierarquização, que é outra diretriz, que é justamente esse comando, né? Então, vai passar ali da União para o Estado, do Estado para o município, e aí a gente tem essa distribuição nessa hierarquia, inclusive de recursos. Então, tem determinadas ações no município, principalmente, já que a gente está falando de estratégia de saúde da família aqui, que a União ela vai ter uma contribuição de recurso, o Estado ele vai ter uma contribuição do recurso e o município também. Tá? Isso também vai ser estipulado por lei. A gente tem lá na Lei 8.080, ou inicialmente também na 8.142, como é que vai ser essa questão de financiamento. Tá?
Temos também a diretriz da territorialização, isso é muito importante dentro da estratégia de saúde da família. Então, a gente vai atuar dentro de um território, as ações vão ser delimitadas, e aí eu vou explicar melhor mais para frente como é que funciona essa territorialização, tá? Mas isso é importante também, considerando as realidades de cada região, né? De cada território, por isso que é importante. A diretriz da resolutividade, estou unha aqui, gente, tá? Que é o quê? Ao fim, a gente quer que aquele indivíduo ele tenha o seu problema resolvido, solucionado, de forma eficaz. E para que eu alcance isso, para que eu alcance essa resolutividade, toda a rede tem que funcionar. Tá? Então, eu tenho que ter ali todo o serviço funcionando, se comunicando, e esse cidadão ele tendo acesso a esse serviço conforme a sua necessidade. Tá? E aí, se isso funcionar, a gente consegue alcançar essa diretriz aqui. Tá? Participação da comunidade é outra diretriz. Tá? Então, tem que ter essa participação, e a gente falou, né, dos dois mecanismos principais, que são através dos conselhos e através das conferências. E a última diretriz é a longitudinalidade do cuidado. O que quer dizer isso? É garantir a continuidade da assistência para esse indivíduo. Tá? Então, assim, ele está necessitando, por exemplo, estou atendendo ele aqui na estratégia de saúde da família, ele está precisando de uma assistência em uma das redes, por exemplo, na rede de atenção psicossocial, no CAPS, no serviço do CAPS, tá? Ele vai ser atendido lá, mas eu não deixei de atender ele aqui. Então, a gente precisa, os profissionais precisam manter essa comunicação. Então, a gente vai referenciar, é um termo que a gente usa, esse paciente, quer encaminhar esse paciente para o CAPS. Ele vai dar continuidade no seu tratamento pelo tempo que ele precisar, mas ele continua a ser atendido cá também. E quando ele finalizar lá o atendimento no CAPS, ele vai ser contra-referenciado, tá? Então, precisa haver essa comunicação para garantir essa continuidade. E ao fim, que, claro, né, esse paciente ele consiga ter realmente o seu problema resolvido e que a gente alcance a resolutividade, a diretriz da resolutividade. Tá? Então, essa continuidade a gente chama de longitudinalidade do cuidado, tá? É essa diretriz. Até aqui, tudo bem? Tá legal. Ótimo. Pronto. E aí, dentro da atenção primária, a atenção primária ela vai se estruturar em alguns pilares, tá? Como se fosse a base ali de fundação dela, né? De formação dela. E aí, quais são esses pilares? A atenção no primeiro contato, lembra? Ela é a porta de entrada desse usuário no sistema de saúde. Então, se ela é a porta de entrada, eu tenho, né, que capturar, né? Conseguir fazer com que esse usuário ele tenha acesso, que ele tenha acesso aos serviços que eu estou disponibilizando, a assistência que ele precisa. O pilar da longitudinalidade, que a gente falou, que é essa continuidade do cuidado. O pilar da integralidade, que é isso, se eu não consigo resolver a demanda dele, ou se no momento ele precisa de um outro serviço, eu vou acessar as redes de atenção para que ele tenha, né? Para que ao final ele consiga ter esse atendimento integral da sua saúde, tá? E o pilar da coordenação, que é essa comunicação que precisa ocorrer entre os profissionais da estratégia de saúde da família e os outros serviços que estão apoiando a estratégia de saúde da família naquele momento, certo? Lembrando que o usuário, ele pode usar mais de uma rede, tá? Vai depender do que ele esteja necessitando no momento. Entendido? Não significa que ele precisa estar engessado ali, né, só em uma rede, não. Ele pode acessar os serviços conforme a necessidade que ele tenha. E não existe um prazo determinado, tá? Que tenha que se finalizar, né? Que tenha que findar essa assistência, não. Ele vai utilizar pelo tempo que se fizer necessário. E também a estratégia de primária saúde, ela vai se estruturar nos mesmos princípios do SUS. Se ela faz parte do SUS, ela vai ter os mesmos princípios. Então, lembrar, né? Que os princípios são universalidade, equidade e integralidade. Okay? Com relação às diretrizes da atenção primária, Júlio, é lindo. E é função dos profissionais que atuam no SUS fazer com que essa teoria se torne prática, né? Se faça realidade, viu? Cada um, claro, dentro da sua autonomia, né? Dentro das suas condições. Então, a atenção primária,
ela vai ter também suas próprias diretrizes. É como eu disse para vocês, ela vai estar, como ela faz parte do SUS, ela vai incorporar as diretrizes do SUS e vai criar algumas também, porque ela precisa se estruturar, né? Então, dentro das diretrizes da atenção primária, nós temos a regionalização e hierarquização, que a gente viu lá, que era a diretriz do SUS, vai ser diretriz aqui da atenção primária. Aí, ó, territorialização e adstrição. O que é isso? A estratégia de saúde da família, ela vai funcionar dentro de um território, tá? E aí a gente vai ter as áreas, tá? Esse território é um bairro, esse território, sei lá, é metade de um bairro, 2 bairros, não vai ser definido por barreiras, tá? Na verdade, o que vai definir o território vai ser a população que a gente vai atender. E a gente vai falar isso daqui a pouquinho, tá? Mas aí toda unidade de saúde da família, ela sabe qual é o seu território de ação, né? Por quê? Porque ela precisa conhecer seu território para poder atuar e ser resolutiva. Né? Se eu não tenho um território definido, como é que eu vou conhecer minha população? Como é que eu vou saber quais são os fatores de risco que estão mais presentes ali? Quais são as doenças que estão mais acometendo minha população? Como é que eu vou planejar as minhas ações para eu prevenir, para eu promover saúde? Né? Então, eu preciso ter ali um local definido para eu poder atuar. Tá? E aí eu vou ter uma população dentro desse território, que a gente chama de população adstrita. Tá? E essa população ela vai estar vinculada àquela unidade de saúde da família, tá? E isso é diferente de unidade básica de saúde. Na unidade básica não há essa vinculação obrigatória. Então, por exemplo, eu posso ser atendida em qualquer unidade básica de saúde, tá? Mas a unidade de saúde da família eu vou ser atendida naquela que eu for vinculada, ou seja, naquela unidade onde eu faço parte daquele território. Tá? Isso é obrigatório. A população adstrita, que vai ser a definição dessa população, nós vamos falar em termos de quantidade, o quantitativo, quantas pessoas vão formar essa população, está definido em lei também, tá? A atenção primária, ela tem um cuidado centrado na pessoa, tá? Isso é a atenção primária como um todo. E quando a gente traz para a estratégia de saúde da família, a gente vai trazer também para a família, como o próprio nome está dizendo. Então, as ações que a gente desenvolve dentro da estratégia de saúde da família, a gente desenvolve na perspectiva do cuidado familiar. E isso é um campo de atuação do agente comunitário de saúde. Vocês vão atuar com famílias. Tá? A resolutividade, que é diretriz do SUS, vai estar aqui também. A longitudinalidade do cuidado, também diretriz do SUS, é diretriz da atenção primária. Coordenação do cuidado, a mesma coisa, tá? Vamos ter como diretriz a ordenação das redes. Olá, voltando de novo a falar das redes, das 5 principais redes de atenção. Então, a gente precisa, né, conhecer e atuar, fazendo essa comunicação e esse encaminhamento, né, dos usuários para as redes. A participação da comunidade, que também é diretriz do SUS e vai ser da atenção primária também, ok? E aí, agora nós vamos falar de algumas características específicas, tá? Da atenção primária em relação aos profissionais que vão atuar, ao território, à população que vai ser atendida, certo? Falando de estratégia de saúde da família, a gente tem uma carga horária estipulada. Isso tudo está na PNAP, tá, gente? Os profissionais vão ter uma atuação de uma carga horária semanal mínima de 40 horas. Então, todos os profissionais que atuam na estratégia de saúde da família, eles vão ter que cumprir 40 horas semanais. Como é que é distribuída essas 40 horas? 5 dias na semana, ou seja, funciona de segunda a sexta-feira, os 12 meses do ano, certo? Claro, garantindo, né, também por lei, o direito de férias dos profissionais, né? Mas a unidade não vai fechar um mês, por exemplo. Né, a unidade de saúde da família. Claro, um profissional ou outro vai estar de férias, mas vai ter que ser coberto. Né? Então, assim, funciona os 12 meses do ano, certo? Existe também, né, como novidade, a questão da extensão do horário de funcionamento da estratégia de saúde da família, tá? Isso não é obrigatório, tá? Os municípios que quiserem, eles podem aderir a essa extensão do horário, que o horário de funcionamento é de 8 a 5, né? Pode haver essa extensão após das 5 horas da tarde, e existe uma legislação específica que vai dizer, né, em relação, por exemplo, à verba que vai vir, né, para custear isso,
os profissionais que vão ter que estar atuando ali naquele horário, né? Por exemplo, você vai pagar hora extra, né? Toda a questão administrativa envolvida, tá? Mas isso não é uma obrigatoriedade, isso aí é o município, caso queira, né? Que as suas unidades ou alguma de suas unidades funcionem dessa forma e já existe essa legislação possível. Mas, de maneira geral, nós temos esse funcionamento. Diga. Posso fazer uma pergunta? Pode. A gente sabe que, não sei se isso mudou, se ainda continua, porque o agente de saúde ele tem que morar, residir na área. Acho que algumas mudanças agora já permite que o agente de saúde more em outro local e trabalhe numa área ou ainda continua dessa mesma forma? A priori, continuamos dessa... vamos pensar assim, legalmente falando, nós temos essa obrigatoriedade. Existem algumas exceções permitidas, tá? Mas, assim, de regra geral, deve acontecer dessa forma. Por que é importante que o agente ele resida no território, né, da unidade? Porque ele precisa conhecer sua comunidade. Ele precisa conhecer a população que ele está atendendo. Isso é mais eficaz, tá? É mais efetivo para suas ações. Mas algumas exceções estão sendo permitidas conforme a questão administrativa dos municípios. É porque eu conheço alguns municípios que tem agente de saúde que eles já residem em um canto e trabalham em outra área. Mas isso é que nem você vai falar, vai depender das leis municipais, não é isso? Isso, são as exceções que entram, tá? De regra geral, não, né? Deveria realmente residir no território de atuação da unidade de saúde da família, tá? Aqui em Salvador, por exemplo, a gente tem muitas unidades com agentes de saúde que não residem ali, né, naquele território. Por exemplo, eu morava no bairro do Parque São Cristóvão e os agentes de saúde eram tudo de fora, não tinha um do bairro. Aí, assim, claro, gente, isso é tudo justificado, né? Uhum. Tem que dizer por que está acontecendo, se existe um prazo para isso. É mais por uma questão de demanda administrativa, mas são excepcionalidades, não é regra, tá? Tá. Em relação à quantidade de pessoas que vão ser atendidas, né, por essa equipe de atenção primária ou essa equipe de saúde da família. Então, a gente tem por lei aí, né, um total de 2.000 a 3.500 pessoas que devem fazer parte dessa população adscrita, né, que a gente está falando, certo? Eu vou falar aí um pouquinho em relação a isso que ele falou. Agora, no nosso edital, está exigindo que more no bairro. É que é isso que eu estou falando para vocês. Por lei, se a gente for analisar... Para esse edital, foi assim. É porque eu estou falando para vocês. Na lei, o agente ele deve morar no território. Mas, por exemplo, você passou, depois, por uma questão administrativa do município, se ele tiver uma justificativa plausível, né? Ele pode fazer essas mudanças, tá, gente? Mas, assim, na lei está dizendo que o agente ele deve morar no território. Por tudo isso que eu estou falando para vocês. Se a gente está falando de uma assistência que precisa, né, para que ela realmente aconteça, conhecer a população, estar vivenciando ali aquela realidade, não é melhor que o agente ele more ali? Porque ele vai conhecer muito mais do que se ele morar em outro lugar, né? Vivenciar outra realidade. Certo? Então, aqui na minha... Diga. Aqui no meu bairro, a agente de saúde era residente daqui da área. Aí ela se mudou para um outro bairro mais distante, mas mesmo assim ficou atuando na área antiga durante mais ou menos um ano, até que ela foi transferida para a área onde ela estava residindo atualmente. Até que houve o ajuste, né? Pronto. Mas eu estou te falando, o ideal que está na lei é o quê? Que o agente atue onde ele reside. Então, provavelmente teve esse tempo aí de ajuste no município, né? Ajuste administrativo, para que ela pudesse ir para outra área, e eu não sei se foi esse o caso, mas que deveria ter sido, vindo outro profissional para assumir a área dela, né? Que resida lá, para a área não ficar descoberta, tá? Embora a gente saiba que esse problema aconteça, né? Existem áreas descobertas, mas assim, na lei não deveria existir essas áreas descobertas, tá? Aí a gente parte para outras questões legais e administrativas, tá, gente? Mas assim, a gente tem que trabalhar o que está lá na formação, né? De como é que deve ser o funcionamento ideal, tá? Então é isso que a gente tem que focar aqui agora. Mas a gente sabe que na realidade às vezes muda um pouco, né? Por N fatores, né? N circunstâncias.
Mas vamos lá. E aí, com relação à quantidade de pessoas, tá? Então, assim, cada equipe de saúde da família ou equipe de atenção primária, ela deve ter um total de pessoas a serem atendidas. Eu não estou falando de famílias, estou falando de pessoas de 2.000 a 3.500, tá? Isso aqui tem que gravar, tá, gente? Porque em prova eles vão cobrar em números. Então, não tem que realmente gravar número isso de aqui. pessoas e não de família. Não, aqui a gente está falando de pessoas, 2.000 a 3.500 pessoas a serem atendidas, tá? Agora, dentro desse quantitativo, se a gente está falando, quando a gente falar de estratégia de saúde da família, a gente vai ter as divisões de família. Mas quando somar todos os componentes das famílias, não devem ultrapassar esse total permitido, tá? De 3.500, um mínimo de 2.000 e um máximo de 3.500, certo? Por equipe, gente, eu não estou. Vou só esclarecer uma coisa aqui também. Quando a gente fala de equipe de saúde da família, a gente não está falando diretamente, exclusivamente, na verdade, de estrutura, tá? Porque às vezes tem alunos que relacionam, tipo assim, vê lá uma unidade, tá escrito lá unidade de saúde da família. Então quer dizer que nessa unidade tem uma equipe. Não. Pode ser que dentro daquela estrutura física ali que construíram, certo? Que o município construiu, tenham 2 equipes ali dentro. Entenderam? Então, quando eu falo de equipe, eu não estou falando de estrutura física, eu estou falando de uma quantidade de profissionais, que a gente vai ver quem são esses profissionais, vão atender quantas pessoas, no mínimo 2.000, no máximo as 3.500, certo? Entendido? Entendi. Isso aí é pela a equipe que trabalha na unidade da família. Isso, todos os profissionais, aquela equipe, que a gente vai ver quem são os profissionais, acho que é no próximo slide. Aqueles profissionais vão ser responsáveis por quantas pessoas? No mínimo 2.000, no máximo 3.500, certo? Que já é um número bastante considerável, né? Não são poucas pessoas, certo? Agora, falando de equipes. Quantas equipes eu posso ter agora por unidade? Equipes, eu estou falando de profissionais, 4. tá, gente? 4 equipes. tá aí. É o máximo, isso. É o máximo que pode estar dentro daquela estrutura física. Certo? Por isso que eu falei para vocês antes, que não quer dizer que existe um prédio, que aquele prédio só vai ter uma equipe. Não, aquele prédio pode ter 2, 3, até 4 equipes ali dentro de profissionais. Certo? Porque se chegar a 4 equipes a 3.500, vai dar 28.000 pessoas. Pois é. Aí, assim, o que vai fazer com que tenha mais ou menos equipe? A estrutura física, né? Porque precisa ter 14 pessoas. consultório, 14 pessoas né? em 4 equipes. Precisa ter uma estrutura que comporte os profissionais, que comporte as pessoas, uma sala de espera que comporte, por exemplo, né? Então, assim, às vezes o bairro, quantas pessoas tem naquele bairro, naquela região? Então, assim, tudo isso vai influenciar em saber, naquele prédio ou naquela casa, né? Naquela estrutura física, quantas equipes vão estar ali atuando, certo? Mas a lei diz que por unidade, você pode ter o máximo de quantas equipes? 4. 4. Certo? Pronto. Certo. Agora vamos falar agora do agente. O que a lei traz, a PNAB traz em relação... O agente de saúde, ele pode atender quantas pessoas? Ele vai ser responsável por quantas pessoas? Mais uma vez, não estou falando de famílias, estou falando de pessoas. Isso. Cada agente, ele pode ser, no máximo, 750 pessoas. Não quer dizer que sejam 750, tá, gente? No máximo, 750. Considerando o quê? Que 100% da população seja atendida. Então, o que vai ser feito? Vai ver quantas pessoas aqui tem para essa equipe. Tem 2.000 pessoas, vou usar aqui o mínimo, tá? Tem 2.000 pessoas. Quantos agentes eu tenho? Vamos dividir aqui, considerando o quê? Que cada agente só pode ficar no máximo com 750. E aí eu consigo saber quantos agentes mais ou menos eu tenho que ter. Que no máximo aí, considerando o máximo de pessoas e o máximo de agente, a gente tem o quê? Numa equipe, quando a gente dividir, a gente vai ter um máximo formado por 12 agentes. É o máximo que a gente vai ter por equipe. Mas quer dizer que sempre vai ser 12? Não, vai depender de quantas pessoas eu tenha. E aí, na divisão que o município vai fazer, ele vai ver quantos agentes de saúde ele vai precisar por equipe. Certo? Com essa ressalva, que cada agente não pode atender mais de 750 pessoas. Ele só pode atender no máximo 750. Ô, Que não é Estela, pouco também, né?
Essas 750 pessoas que um agente de saúde ele pode vir a ter, é necessário que ele faça a visita mensalmente a todas essas pessoas ou ele tem um número de visita diária, por exemplo? Ai, vamos lá. Olha, humanamente, vamos trabalhar com o máximo, 750 pessoas. É claro que ele não vai conseguir. Vamos supor que ele tenha 750, ele não vai conseguir fazer no mês 750 pessoas. Claro, né? Não vai. Então, assim, o que é que normalmente vai se ter? Um planejamento, que a gente vai ver mais para frente, que é uma atribuição também, né? O agente ele tem que fazer parte do planejamento da unidade. Vai ser feito um planejamento para ver quais são as prioridades dentro daquele mês e uma organização também de agenda. Por exemplo, eu não consegui visitar a família Silva, um exemplo, tá? Família Silva, eu não consegui nesse mês de agosto. Olha, então, no mês de setembro, né? Eu vou colocar a família Silva no meu planejamento, para não ficar muito tempo sem espaçado, né? Sem conseguir ver. Mas nada impede, por exemplo, não, mas tem uma prioridade. Na família Silva tem fulano que está acamado, né? Então eu não posso deixar para visitar no mês que vem. Então entra no meu planejamento aqui desse mês, dessa semana, entendeu? O planejamento ele é flexível, tá? Não existe uma obrigatoriedade de quantas visitas tem que ser, tá? Não existe. Isso vai ser feito conforme a dinâmica da unidade e também a dinâmica de saúde da sua comunidade. Porque, assim, o processo de saúde e doença é um processo dinâmico, gente. Não é fixo, não é rígido. Não é? Às vezes a pessoa está bem, adoece. Às vezes a gente não tinha uma doença naquela comunidade, né? naquele território, e tem um surto, por exemplo, de meningite, né? Então, assim, as ações, elas são dinâmicas, elas vão mudando. Por isso que o planejamento, ele não é fixo, tá? Mas o que a lei vai trazer? Que pelo menos hajam visitas mensais, né? Aquelas famílias que você atende, tá? Mas tudo isso vai depender da dinâmica que está acontecendo naquele mês, de quantas famílias você atende, de quantas pessoas você atende, tudo isso vai variar. Entendido? Sim. E aqui eu trouxe para vocês Eu essa gostei demais equipe que a dessa gente está aula. falando, né? Obrigada. Que bom. Então vamos lá, ó. Quais são a equipe? Eu botei aqui as duas para vocês diferenciarem, tá? Então, aqui a gente tem a EAP, é a equipe de atenção primária, que é o que vai atuar nas unidades básicas, certo? E na outra coluna, que tem ESF, é a equipe de saúde da família, que vai atuar na unidade de saúde da família, que é o que a gente está trabalhando hoje. Então, dentro da equipe de atenção primária, quem são os profissionais obrigatórios? Tá? A gente chama, por isso que chama equipe mínima. É o mínimo de profissionais que tem que ter, não pode faltar. Então, na atenção primária, na unidade básica, a gente vai ter uma equipe, vai ser formada por quem? Por um médico e por um enfermeiro. Né? Podem ter outros profissionais? Podem, não tem problema nenhum. Agora, não pode deixar de ter esses profissionais. Certo? Então, a equipe mínima é formada pelo médico e pelo enfermeiro. E aí a PNAB vai trazer o quê? Que preferencialmente esses profissionais têm que ter especialidade em medicina de família e comunidade, que é MFC, que eu abreviei aí, tá? Mas não é obrigatório. Pode ser um enfermeiro generalista, um médico generalista, um clínico geral, por exemplo? Pode. Pode ser um médico que é pneumologista? Pode, porque a formação dele também é de clínico geral, né? Ele fez 6 meses de medicina, ou 6 anos, perdão. Então, assim, mesmo que ele não atue, ele não vai atuar lá na unidade de saúde da família como pneumologista. Ele vai ter que atuar como clínico geral, uma vez que ele vai atender vários perfis, né? De adoecimento e perfis de população. Mas ele pode ter uma especialidade, não sei em medicina da família e comunidade. A especialidade dele é a residência C em pneumo, tá? Isso pode acontecer. Então, a lei traz que preferencialmente, não é obrigatório, tá? Mas de profissão obrigatória, o médico e o enfermeiro. Na equipe de saúde da família, a gente continua com o médico e enfermeiro, né, com essas mesmas especificações que eu estou falando para vocês, mas aí a gente tem a inclusão de outros profissionais obrigatórios. E aí a gente vai ter o auxiliar ou o técnico de enfermagem. Hoje a nossa realidade é ter o técnico de enfermagem. Por quê? Porque o auxiliar de enfermagem, a gente não tem mais formação para auxiliar nos cursos, e aqueles auxiliares de enfermagem, eles tiveram a oportunidade pelo Conselho de Enfermagem de migrarem, né? Fazendo a complementação para ser técnico
Ou se quiserem ficar como auxiliar, eles puderam também, mas tem uma limitação de atividades, tá? Isso regidos pelo próprio conselho. Então, a gente vai encontrar, na verdade, o técnico de enfermagem lá. Mas na lei, que a lei é anterior a esse processo, né? A lei vai trazer isso, que pode ser o auxiliar e ou o técnico, tá? Aí na questão vocês vão observar, se tiver lá técnico de enfermagem, está correto? Tá. Se tiver lá auxiliar de enfermagem, está correto? Também. Se tiver lá auxiliar e técnico, também? Também, tá? Vai depender de como tiver na questão. E o agente. Então, o Ela, agente comunitário de saúde. o slide não está aparecendo, que está aparecendo só a sua foto. Ué, e tá? Peraí. Voltou. Voltou? Voltou já. Voltou. Pronto, certo? Então, isso aí também vocês têm que saber que pode ser questão de prova. Já caiu em outras provas também, tá? Então, a equipe mínima de saúde da família é composta pelo médico, pelo enfermeiro, pelo auxiliar ou técnico de enfermagem e pelo agente comunitário de saúde, obrigatoriamente. Ok? Vou passar. E aí, respondendo a dúvida da nossa colega lá, né, dúvida inicial, e os outros profissionais? Que a gente falou aqui desses que são obrigatórios, né, que formam a equipe mínima. Mas podem ter outros profissionais? Podem. E aí a lei também trouxe isso, né? Já assegurou isso. Só que esses profissionais, eles não vão estar lá na unidade todos os dias, né? Os 5 dias da semana, as 40 horas semanais, né? Que a lei traz, os 12 meses do ano, tá? Eles vão conforme a necessidade. Geralmente é feita uma agenda e também a própria estratégia de saúde da família, ele vai sinalizando se ele está necessitando, né? Se tem pessoas ali dentro do seu território que está precisando, por exemplo, da fisioterapia, do educador físico, do fisioterapeuta, né? Do nutricionista, certo? Então, esses profissionais, eles vão compor o NASF, tá? Que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. O NASF ele foi criado em 2008, tá? E aí eu coloquei aqui para vocês. O objetivo é o quê? Aumentar a resolutividade e a capacidade de resposta das equipes aos problemas da população. Por quê? Porque, por exemplo, é um problema que, por exemplo, aquele usuário precisa de fisioterapia. Não tem como o enfermeiro vai poder resolver? Não, ele tem a limitação da profissão dele, né? Não é capacitado para isso. Então, assim, precisa desse suporte. Então, para isso, a gente tem o NASF, tá? Temos também a equipe de saúde bucal também, que vai estar apoiando, né? Dando também esse suporte, que a gente tem o dentista, tem também o técnico, né, de saúde bucal. Então, assim, tem outros profissionais que vão estar aí nesse apoio. Mas eles não fazem parte, farmacêutico, mas eles não fazem parte da equipe obrigatória, tá? Da equipe mínima. Existe aí uma disputa para ver se entra, mas ainda não houve mudança, certo? E quais são as ações mínimas que a gente tem, tá? Dentro da atenção primária? Eu resumi aqui, tá? Tem muito mais. Mas aí eu coloquei algumas aqui para a gente poder ter ciência, tá? Então, educação em saúde, assim, todo profissional que trabalha nessa estratégia de saúde da família, médico, enfermeiro, técnico auxiliar de enfermagem, o agente comunitário de saúde, tem que fazer e faz educação em saúde, tá? Mesmo que não seja no momento de palestra, de parar para fazer uma palestra, mas no próprio desenvolvimento das suas atividades do dia a dia. Não tem como a gente não fazer educação em saúde, né? Informando o paciente, orientando, né? Que seja sobre uma dieta, que seja sobre uma alimentação, sobre como tomar aquela medicação, sobre um serviço de saúde que ele está precisando, que a rede do SUS tem. Então, é um processo de educação em saúde que é contínuo, tá? E que a gente tem que fazer e faz parte das ações, tá? A saúde materna e infantil, então a gente tem, por exemplo, tem pré-natal dentro da estratégia de saúde da família, tem unidade que faz oficina de gestante, tem o atendimento o puerpério também, que é depois no pós-parto, que é o resguardo, que o pessoal chama, né? Tem também o atendimento da puericultura, que é o primeiro ano de vida, né? Da criança. Então, tudo isso a gente tem atendimento dentro da estratégia de saúde da família. O planejamento familiar também, então, tem ações voltadas para a mulher, para a família, né? Para a mulher e o seu companheiro, para estar fazendo esse planejamento familiar. A imunização, que é um campo de atuação forte da atenção primária, né? Então, a rede de vacinas é muito importante e atuante. A gente tem a prevenção e controle de determinadas doenças, a gente tem controle específico de tuberculose, hanseníase, né? De dengue, e aí por aí vai, né? A gente vai trabalhar na próxima aula
na semana que vem essas doenças um pouquinho, tá? Então, isso faz parte da ação da atenção primária à saúde, tratamento de doenças e lesões comuns, diabetes, hipertensão, fornecimento das medicações, né? Que seja na própria farmácia ali, ou solicitar que esse paciente, né, fazer um encaminhamento para que esse paciente consiga essas medicações em outro local, caso essa medicação esteja em falta na unidade, ou não faça parte, né, do rol de medicações da unidade. Então, aqui são algumas das ações, né, que estão envolvidas aí na atenção primária. Tá? Trouxe também algumas características da estratégia de saúde da família. Então, lembrar que a estratégia de saúde da família é formada por equipe multiprofissional. Então, seja na equipe mínima, ou seja, né, por exemplo, na equipe de apoio, como o NASF, nós temos vários profissionais envolvidos. A estratégia de saúde da família, ela tem que ter as suas ações voltadas, lembra? Promoção, prevenção, recuperação, reabilitação e manutenção da saúde. Ou seja, a gente acompanha todo o processo de saúde do indivíduo. A gente acompanha o indivíduo em todo o seu ciclo vital. Então, a gente atende desde recém-nascido até o idoso, né? Inclusive no processo de gestação. Então, veja aí, a gente está o tempo todo ali, né, na assistência ao paciente, à pessoa, né? A gente tem ações também na intervenção dos fatores de risco. Então, a gente precisa conhecer quais os fatores que estão influenciando o adoecimento, a saúde da minha comunidade. Por exemplo, eu estou num território que não tem saneamento básico. Quais são as doenças que minha população está mais, né, suscetível? A gente tem que estar mais atenta aos sinais. Eu estou numa área carente, né? Pensando na questão socioeconômica. Quais são as doenças? Quais são os fatores de risco que minha população está mais exposta? Eu estou numa área de violência, né? Então, isso a gente precisa conhecer os fatores para a gente tentar intervir. E é função da estratégia de saúde da família intervir, tá? Atendimento na unidade de saúde e no domicílio, olha o diferencial, né? Então, assim, as ações não se limitam ali à unidade. Então, assim, existem consultas, existem atendimentos que são feitos no domicílio do paciente. O próprio agente comunitário de saúde, a atuação dele principal é fora da unidade, não é na unidade, né? É no domicílio do paciente, e os outros profissionais também. O médico, o enfermeiro, eles fazem consultas também no domicílio. Vai depender da necessidade do paciente. Por exemplo, se for um paciente que está acamado, ele não vai poder vir à unidade, né? Então, se ele precisa, vai ter a visita domiciliar, né? Do enfermeiro, do médico, conforme a necessidade. Lembrar que a humanização é uma característica da estratégia de saúde da família. Tem que ter a humanização e a gente tem uma política para isso. Gildo, se você puder silenciar seu microfone aqui. Pronto, porque está tendo um retorno aqui. Então, assim, existe uma política nacional de humanização dentro do SUS, tá? Também vale uma leitura nessa política depois. E aí, a estratégia de saúde da família, ela tem um papel importante nesse processo de humanização, até para que se estabeleça o vínculo entre os profissionais que estão atuando na atenção primária, na estratégia, quanto também para os usuários. Se não houver esse vínculo, vai ficar difícil a comunicação e a continuidade do cuidado. Porque lembra, a gente vai estar intervindo na família, às vezes na condição de vida daquela pessoa, no ambiente que ela mora, né, a depender da situação. Então, assim, precisa ter esse vínculo, né, para que a gente possa realmente ser efetivos, né, e ter a resolutividade que a gente espera. E lembrar também do desenvolvimento das ações intersetoriais, ou seja, da rede de atenção, né? A gente não trabalha sozinho dentro da estratégia de saúde da família. Muita coisa a gente consegue resolver ali dentro, mas se precisar, a gente tem que fazer essa comunicação com os outros setores. Até para garantir o quê? A integralidade, que é lá uma das nossas diretrizes também, certo? Tanto do SUS quanto da atenção primária. Ok? E aí eu trouxe aqui também algumas das ações do agente comunitário de saúde, tá? Lembrar que o agente, ele é um elo de ligação, ele tem um papel extremamente importante nesse estabelecimento desse vínculo, na comunicação, né? Da unidade de saúde da família, dos profissionais ali com a comunidade, porque mesmo que, né, como eu falei para vocês, existem as visitas domiciliares, né, do médico, do enfermeiro, dos outros profissionais, mas quem está ali no dia a dia mesmo, ali com a comunidade, é o agente. Então, é ele que vai
perceber os problemas, perceber os fatores de risco, né? Trazer as necessidades daquela família, daquele usuário. Então, esse elo ele é extremamente importante, tá? Mapear os riscos, né? Entender sua área, por isso que entra mais uma vez a questão de que é importante que o agente comunitário ele more, né? Ele resida no território. Cadastramento e atualização das famílias, isso é função. Então, se chegou uma família nova no território, vai se vincular àquela unidade, tem que fazer o cadastramento e manter esse cadastramento atualizado, porque o território é dinâmico, né? Às vezes a pessoa falece, a pessoa muda de local. Então, assim, precisa estar atualizando esse cadastro. Isso é função da agente comunitário de saúde, né? Realizar as visitas domiciliares também, né? Dentro do planejamento, lembrando que o ideal é que seja mensal, pelo menos. Né? Lembrar também de orientar as famílias, então vocês vão estar o tempo todo nesse processo de orientação, tá? Sobre vários assuntos, como eu falei, doença, serviço, né? Dúvidas para as famílias. Participar do planejamento das ações da unidade, então esse planejamento ele é feito de forma multiprofissional, tá? Em reuniões, então envolve todo mundo, o médico, o enfermeiro, né? A equipe de apoio, se for necessário, e vocês que vão trazer as demandas e as necessidades do território para a unidade, né? E levar também, né? Da unidade para o território. Então, vocês precisam estar participando desse planejamento e lembrar também que o agente, além desse acompanhamento mensal obrigatório, tem as buscas ativas, que vão surgir conforme a necessidade da unidade. Então, por exemplo, o pré-natal está baixo, né? A gente sabe que tem gestante que está faltando o pré-natal. Então, é o agente que vai fazer essa busca ativa, que vai lá saber da gestante por que faltou, por que não está vindo, por que não iniciou o pré-natal. Vacinação, a gente, né, quando percebeu, a unidade está com a vacinação baixa, não está atingindo a meta. Por que não está atingindo? Por que né, os pais não estão trazendo as crianças? Está acontecendo alguma coisa? Então, é a gente também que vai fazer, né, essa comunicação. Então, vocês também estão constantemente nesse processo de busca ativa. Por isso que eu falei que o planejamento ele é flexível. Então, a gente tem aquela obrigatoriedade mensal, mas tem as coisas que vão surgindo aí no dia a dia do serviço. Certo? Dúvidas aqui? Ô, Pro, eu só queria que tu me explicasse, assim, nesse momento, assim, por exemplo, que eu já vi, assim, paciente que estava internado e depois recebeu a alta, mas com aquela condição de continuar internado na sua residência. Aí eles faz lá, né, assim, direitinho para ver a condição, se o lar pode receber, né, se tem tudo estruturado realmente, né, para altura para continuar com aquele paciente em casa. Aí, quando chega nesse lar, aí, assim, nesse caso, a saúde da família, ele já vem também lá com a equipe, né, acompanhando, né, assim? Isso, né? A gente tem duas situações que podem ocorrer. O paciente ele pode estar em casa, mas está sem assistência domiciliar, que a gente chama, que é o home care, né? Ele pode estar sem esse home care, e aí a equipe de saúde da família assume todo o cuidado. Claro que isso vai depender também do que o paciente esteja precisando de recurso. Porque, por exemplo, se é um paciente que é grave, que às vezes, né, tá com ventilação, a equipe não tem como dar esse suporte, tá? Mas se for uma situação que tenha como ter essa assistência com os profissionais da estratégia de saúde da família, é feito. Mas vamos supor que seja um paciente... algo mais simples, né? Só assim, por exemplo, ficou muito tempo sem andar, só que vai precisar de tá com fisioterapia, curativo, né? né? Fisioterapia, né? Tá Algo assim, assim que não acompanhamento mesmo da dependa. alimentação, ver o nutricionista, coisas leves, assim. Aí É assim, dá para fazer, né? você pensar assim, é um cuidado que não precise de 24 horas do profissional ali, de alguns profissionais, certo? E de alguns equipamentos também. Isso é uma situação. Existe uma outra situação onde o paciente vai para casa com o home care, né? E aí ele tem a equipe que ele vai precisar, né? Enfermeiro, técnico, né? Depende do suporte que esse paciente está precisando naquele momento. Assistente social, não é isso? Isso. Mas mesmo assim, mesmo esses pacientes, isso é importante falar, mesmo esses pacientes que vão para casa com esse home care, seja um home care público, tá? Porque o SUS tem internamento domiciliar, ou seja de origem privada, né, por um plano de saúde ou contratação mesmo particular da família, independente desse serviço que esse paciente tenha, ele continua e precisa da assistência da equipe de saúde da família, tá?
Então, a gente continua indo lá, o enfermeiro vai visitar se precisar, o médico vai. O que ele precisar da assistência da estratégia de saúde da família, ele vai ter e ele continua sendo acompanhado, mesmo que ele tenha esse acompanhamento com essa equipe, tá? Específica do home care. Uma coisa não exclui a outra. Lembra que eu falei? Está dentro da longitudinalidade do cuidado. Estão interligados, né? Então, a gente não pode, em nenhum momento, se esse paciente, esse usuário, ele está cadastrado, aquela equipe de saúde da família, ele faz parte daquele território, a gente não deixa ele sem assistência, mesmo que ele esteja tendo assistência, tá? Mas ele precisa continuar sendo acompanhado pela equipe de saúde da família e pelo agente, né, que é responsável por ele, certo? Sim. Não abandone, tá? Um atendimento não exclui o outro, tá? Isso também serve até para o paciente que não está acamado, por exemplo. Você tem uma família na sua área que a família tem um plano de saúde, tá? A assistência dela é privada, a assistência médica é privada. Isso faz com que o agente não vá na família, não faça visita? Não. O agente ele tem que continuar indo, viu? Ele cadastra a família, ele faz visita. Se for, por exemplo, checar a questão da vacinação, ele vai, certo? Mesmo que a família não utilize a consulta, por exemplo, né? Lá do posto, certo? Mesmo assim, ele continua sendo assistido. Lembra, o SUS é para todos. É universal. Independente dele ter ou não, certo? Ah, mas ele se recusa. Ele não quer deixar. Sim, a gente cadastra ele fica cadastrado. No momento que ele quiser o atendimento, ele vai ter, certo? A assistência. Mas isso se ele se recusar, por exemplo, a receber o agente, né? Às vezes acontece, tá? Mas se não houver a recusa, você continua indo visitar ele, não tem problema nenhum. A gente tem que ir, saber como é que tá as condições da família, se está precisando de algum serviço. Até porque, às vezes, ele tem um plano de saúde, mas tem a questão da vacinação, que ele não quer pagar, ele quer fazer, né? A imunização da família na unidade. Então, assim, às vezes não usa todos os serviços, mas precisa de um ou outro. Né? Entendeu? Então, isso é importante, tá? Mas vamos lá agora para a gente poder treinar aqui as questões, tá? Coloquei as questões para vocês, do assunto que a gente trabalhou, e aí vocês vão responder aí no chat rapidinho qual é a alternativa, tá? Então, questão 1. Analisa as afirmativas abaixo no que diz respeito à atenção básica na rede de atenção à saúde, a RAS, que a gente falou. Então, vocês vão ver qual desses itens aí são verdadeiros ou são falsos. Primeiro, os estados, municípios e o Distrito Federal devem articular ações intersetoriais, assim como a organização da RAS, com ênfase nas necessidades loco-regionais, promovendo a integração das referências de seu território. Pense aí se é verdadeiro ou falso. Item 2. As RAS constituem-se em arranjos organizativos formados por ações e serviços de saúde, com diferentes configurações tecnológicas e missões assistenciais, articulados de forma complementar e com base territorial. E o item 3, para que a atenção básica possa ordenar a RAS, é preciso reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, organizando-as em relação aos outros pontos de atenção à saúde, contribuindo para que a programação do serviço de saúde parta das necessidades das pessoas, com isso fortalecendo o planejamento ascendente. Tá? Então, item 1, 2 e 3. Aí ele vem dizendo, letra A, o que está correto? Letra A, 1 e 2 só. Letra B, 1, 2 e 3. Letra C, 3, só o item 3. Ou letra D, só o item 2 e 3. Vou voltar aqui para vocês olharem. Responda aí, bota aí no chat rapidinho. O que vocês marcariam? A, B, C ou D? Bom, já começou. Viviane já colocou aqui, ela marcaria a letra D. Vamos lá. A maioria do pessoal está indo na letra D. Então, vamos ver, né, se é isso mesmo. Então, resposta certa, letra B. Todas as alternativas estão certas. Então, vocês acharam que a primeira estava falsa, né? Porque a maioria botou letra D, então a 2 e 3 vocês acharam que estavam verdadeiras e realmente estão.
Agora vamos ver por que a primeira vocês acharam que estava falso. Ó, os estados, municípios e Distrito Federal devem articular ações intersetoriais. Sim, lembra que a gente falou das redes de atenção? Manter a integralidade, as ações entre o setor, entre os serviços do SUS. Entre todos. Assim como a organização da RAS, das redes de atenção, ok? Com ênfase nas necessidades loco-regionais, ou seja, do território ali da região. Você lembra que eu falei? Às vezes o usuário pode precisar de uma rede só ou de mais de uma, né? Não quer dizer que vai usar todas. Então, vai ser planejado conforme a necessidade, né? De qual rede está precisando naquele momento. Todas estão disponíveis, mas as ações vão ser planejadas conforme a necessidade. Por isso que é importante conhecer a sua população, as necessidades, a realidade epidemiológica da sua população. Promovendo a integração das referências de seu território. Olha a questão da longitudinalidade. Então, tem que promover a comunicação, a integração dessas referências, ou seja, manter essa comunicação de um serviço com outro, de uma rede com outra. Então, certinho aí a questão, o item 1. Por isso que a resposta certa é a letra B. Certo? Vamos para a próxima. De acordo com a Lei Federal número 11.350 de 2006, no modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da família, são consideradas atividades típicas do agente comunitário de saúde, em sua área geográfica de atuação, a realização de visitas domiciliares regulares e periódicas para acolhimento e acompanhamento. A gente falou das visitas, está vendo como a lei não vai trazer a questão de quantas visitas tem que ser? Aí ele vai trazer os 3 itens e vai dizer, vocês vão dizer qual população aí deve ser atendida ou não, né? Ou se todas devem ser atendidas. Então, vamos lá. Item 1, da criança, verificando seu estado vacinal e a evolução de seu peso e de sua altura. Então, a gente, ele deve estar fazendo visita à criança, ver como é que está a questão da vacina, ver se tem o peso, a altura dessa criança. Item 2, o agente também deve fazer a visita considerando a pessoa que está em sofrimento psíquico, ou seja, está com algum adoecimento mental, algum transtorno mental. Item 3, da pessoa com sinais ou sintomas de alteração na cavidade bucal, por exemplo. Você tem ali uma componente daquela família, uma pessoa naquela família que está com alguma afecção na boca, tá? Uma gengivite. Então, assim, você também vai dar assistência a isso? Então, vamos lá. Marca aí qual é a alternativa certa. Pronto, o pessoal já foi aqui, ó. Todo mundo, na maioria aqui que respondeu, indo na letra A. Então, vocês acham que todos nesses perfis aqui de população devem receber, né, a visita do agente comunitário, faz parte, né? Então, vamos lá. Resposta certa, letra A. Muito bem. Terceiro, vamos analisar aqui, vocês vão dizer o que é verdadeiro, o que é falso, tá? Então, item com relação à saúde mental, tá? Que também, né, deve ser, como observada, também faz parte das ações do agente comunitário de saúde. Lembrando, gente, que todas essas questões são da banca, tá? Da IDECAP e específico para agente comunitário de saúde. Próximo. O bem-estar, então, vamos lá, o bem-estar de uma pessoa não está intrinsecamente ligado a uma série de condições fundamentais que vão muito além do aspecto exclusivamente psicológico. O item 2. Além dos aspectos individuais, a saúde mental é também socialmente determinada. E o item 3. A garantia do direito constitucional à saúde não inclui o cuidado da saúde mental. Certo? Então, vamos lá. Eu repeti aqui os itens, tá? Para vocês verem. E aí, qual a alternativa correta? De cima para baixo, tá? Vocês analisaram o que é verdadeiro ou falso. Marquem aí no chat, coloquem aí. Deixa eu ver. O pessoal está colocando letra B. Então, vamos lá ver. Resposta certa, letra A. Vamos ver o que errou. Então, primeiro item. Vamos lá ver o que está errado. O bem-estar de uma pessoa não está intrinsecamente ligado a uma série de condições fundamentais, que vão muito além do aspecto exclusivamente psicológico. Não está
Lembra que a gente falou? Na verdade, está ligado a uma série de condições, não só a questão psicológica, né? Pode estar envolvido no aspecto físico, por exemplo, pode estar relacionado às questões sociais desse indivíduo, a moradia, o meio ambiente. Então, está ligado a uma série de condições. Essa aí foi, na verdade, foi falta de atenção, né? Porque no ramo da epidemiologia mesmo fala, né? Que a saúde física e mental está ligada também ao ambiente da pessoa. Foi pura falta de atenção. Pronto. Aí vamos lá. O item 2, verdadeiro, né? Além dos aspectos individuais, a gente falou, a saúde mental é também socialmente determinada, né? Existem fatores, né, que estão extra a questão do indivíduo ali, que pode influenciar na saúde mental, né? Tanto positivamente quanto negativamente também. E o item 3, que é falso, né? Porque a garantia do direito constitucional à saúde não inclui o cuidado da saúde mental. Pelo contrário, né? Desde lá o conceito que a gente falou, o primeiro conceito de saúde lá da Organização Mundial de Saúde, de 48, ele já trazia a questão da saúde mental como um fator que pode interferir na saúde do indivíduo. Então, na verdade, inclui sim o cuidado da saúde mental, as nossas ações, né, para prevenir esse adoecimento. Então, na verdade, é falso por causa desse não aí. Então, resposta certa, letra A. Próximo. Ó, nessa questão, vocês vão ler esse trecho e aí vocês vão completar, tá? Esse tracinho com o que for adequado. Então, vamos lá. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais. Nós vimos isso, né? Está lá no artigo 196 da Constituição Federal. A redução de risco de doenças e de outros agravos, e no estabelecimento de condições que assegurem acesso. Que tipo de acesso? Aí tem as alternativas aí, é centralizado, universal, centralizado ou descentralizado. E esse acesso ele deve ser o quê? Igualitário ou universal? As ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Qual é a alternativa que encaixa aí certinho os dois termos? O pessoal está indo na letra B, universal e igualitário. Então, vamos lá? Certíssimo. Né? Isso está lá, né? Lembra do artigo 196 que a gente viu? Fala exatamente isso, né? Sobre o acesso universal e igualitário. Próximo. De acordo com a portaria número 2436 de 2017, de 21 de setembro de 2017, a atenção básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde. Desenvolvida por meio de, vocês vão marcar aí qual que é a certa. Letra A. Práticas de cuidado integrado e gestão desqualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária. Letra B. Práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária. Letra C. Prática de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe uniprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária. E letra D, prática de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território indefinido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária. Vocês já estão marcando aí, a maioria acha que é B, vamos marcar o D. Letra D, eu acho. Letra D, perdão. Então, vocês ficaram entre B e D. Vamos ver qual é a resposta. Letra B. Então, vamos lá. Ó. A prática tem que ser um cuidado integrado, a gente falou, né? Obviamente, uma gestão qualificada. Que tipo de equipe é que atende? Multiprofissional. Lembra que a gente falou? Tem a equipe mínima e as equipes de apoio. Isso. Dirigida à população em território definido, ao princípio da territorialização, a diretriz, aliás. Então, tem um território definido de atuação, sobre as quais a equipe assume responsabilidade sanitária. A equipe é responsável por aquele território que tem aquela população, certo? Não, está indefinido.
Deixa eu ver a letra D, algumas pessoas colocaram letra D. Vamos ver o que. O que está errado na letra D é que está território indefinido. Não. Eu ia. Tem que ter o território e a população certa. Lembra que diretriz é essa? Territorialização e população adstrita. Tá? Não esqueça esses dois termos, que pode cair, né, em outro contexto nas questões. Isso é obrigatório. Questão 6. Ele quer saber qual é a equipe mínima, né, quais profissionais formam a equipe mínima da estratégia de saúde da família. Vejam aí a alternativa, qual que vocês marcariam. Coloca aí no chat. Pronto. Todo mundo tá indo na D, né? Todo mundo acha que é a D. Então, vamos ver. Resposta certa. Muito bem. Letra D, olha lá. Médico generalista, enfermeiro generalista. Lembra que pode ser? Na lei dizia preferencialmente, mas pode ser generalista. Auxiliar de enfermagem, aqui ele não trouxe o técnico, mas se tivesse o técnico estaria correto também. E o agente comunitário, certinho. Muito bem. Na letra A, né, dentista não faz parte daqui. Dentista, fonoaudiólogo, educador e terapeuta, equipe de apoio. Letra B, nutricionista, psicólogo, assistente, equipe de apoio, médico, equipe mínima. Letra C, médico, enfermeiro, técnico, ok, de enfermagem, né? Equipe mínima, só que o fisioterapeuta é equipe de apoio. Então, resposta à letra D. E a última questão, vamos lá, ele vai trazer, né, dizer um pouquinho sobre as ações, né? O que é a atenção básica, ele quer saber, né? É desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizado com a equipe, o quê? Como é que é a equipe que atua nessa atenção da família? Multiprofissional. Isso. Né? Não vão esquecer mais. Resposta certa, letra C, multiprofissional. Muito bem. Queridos, ó, chegamos ao final, né, da aula de hoje, viu? Espero, né, que a aula tenha sido proveitosa, que vocês possam ter adquirido conhecimento, aqueles que já sabiam possam ter relembrado, reforçado mais, né, alguns conceitos aqui que a gente trabalhou. Deixa essa mensagem para vocês, né, a mensagem que eu coloco nas minhas aulas, porque eu acho que é isso mesmo, tá? Estudar não é perder tempo, mas sim encontrar meios de ganhar o mundo inteiro. A gente só alcança os nossos objetivos, né, profissionais, se a gente estudar, e é um processo árduo mesmo, né? Não é um processo fácil, mas é um processo gratificante. Então, que eu possa, de alguma forma, né, ter contribuído aí para os objetivos de vocês, né, que possa ter acrescentado um pouquinho, certo? Deixo aí também meu Instagram e meu e-mail, tá? Qualquer dúvida, podem mandar lá que eu respondo para vocês. Obrigada quem está dizendo aí da aula. Deus abençoe aí a sua vida, muito bom. Oi, Estela, Obrigada a todos nós. A aula foi muito aproveitosa, né? Eu gostei muito da aula. Agora eu queria te perguntar, você trabalhou com tópico 1, aí na próxima vai trabalhar com tópico 2, né? Conhecimento básico sobre zoonose. Isso, aí assim, agora nessa aula de hoje a gente trabalhou mais a questão legal, né? Não deu para trabalhar todas as leis, tá? Que tá no edital, porque realmente o tempo é insuficiente, né? Não dá tempo, 1h30, mas assim, trabalhei, né? Os assuntos que são mais recorrentes, que caem mesmo. E aí, na próxima aula, a gente vai concentrar na parte das doenças, tá? Que são Estela, eu estava tão preocupada com essa parte específica, né? Porque eu estava assim solta, né? Agora, quanto o artigo lá da Constituição, não, mas essa parte aqui que você falou de doença, essas coisas aí, do agente de saúde, porque a minha área não é essa, entendeu? Aí vou fazer para agente de saúde, mas isso que você falou das doenças que vai entrar, vai ser fundamental para mim. Então, você vai chegar até o quinto finalizar tudo, dá tempo, Estela? Essa parte específica, a pegar os pontos principais. Tudo eu não consigo, não, mas aí eu vou pegar. Como eu fiz hoje, eu fiz uma seleção dos assuntos que nas últimas provas caíram mais essa parte legal, né?
E aí eu fiz esse resumo. E aí, na semana que vem das doenças, eu vou fazer da mesma maneira. Vou trabalhar com vocês as doenças que nas provas anteriores foram as que mais caíram também, certo? A gente vai trabalhar alguma dessas doenças. Aí eu achei melhor, para não misturar doença com as leis, eu Foi achei bom. melhor dividir. E principalmente quem não tem o contato, né, com essa parte aí. Agora, para mim, que tenho contato com as leis, que estudo sempre a lei, tudo bem, né? Agora, essa parte, para mim, já, né, eu estou precisando mesmo, não conhecia. Agora, outra coisa que vou te perguntar, esse material vai ficar aí para a gente, não vai? Que eu vou baixar. Eu vou encaminhar aqui para a Paula, já tinha combinado com ela vai disponibilizar para vocês, acho que no grupo, viu? Vou mandar. Então, E tudo aí, bem. qualquer dúvida também, vocês dão uma olhadinha, Ou, ou também de outro. E aí, na próxima aula, antes da gente começar, se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso tirar também, não tem problema. eu Na vou te sexta-feira. pedir mais uma coisa, se você puder, e se tiver, eu sei que o tempo é corrido para todos, né? Assim, mandar mais exercício, mais questões para a gente Pronto, responder, vejo. tá? Eu Vejo. fico muito grata, desde já eu te agradeço, porque o tempo passa tão Não, rápido, né, Estela? verdade. Rapidinho vai chegar dia 1º, e eu sou grata, tá? Que Deus te Pronto, abençoe não pode deixar que eu faça generosamente também. até o dia 16. Pronto, combinado. Então a gente se vê, viu, gente? Dia 16. Um bom final de semana para todos. E aproveitem para dar uma revisada aí no tempo que tiverem livre, viu? E aí a gente tira as Sim, dúvidas eu vou na assistir semana que vem. novamente a sua aula. Eu gosto de assistir novamente, mais uma vez, para fixar, né? Pronto. Não, é ótimo. Repetição faz com que a gente consiga assimilar mais, viu? Sim, Mas foi sim. ótimo estar com vocês, viu? Então, até semana que vem. Até. Deus abençoe. Amém a todos.